Boa tarde, nono ano. Como é que estão vocês? Estão se cuidando? Bem, hoje a gente vai discutir junto o período da história, a Era Vargas. E quando se fala no período da Era Vargas, nesse momento histórico, o Brasil está passando por uma crise financeira que ele foi ocasionado, não sei se vocês se lembram, lá na Primeira Guerra Mundial, certo? Aonde ocorreu vários fatores que levou o Brasil a isso. Mas também tem outro fator importante, que foi exatamente a queda da Bolsa de Valores em 1929, que afetou a maior potência mundial, que era os Estados Unidos. Também houve a Segunda Guerra Mundial, que também, claro, foi uma guerra um pouquinho mais organizada. Então, meus amores, diante disso, após a Primeira Guerra Mundial, vai haver o pós-guerra, onde vai se criar o Estado fascista, que vai estar incluído nesse Estado fascista a Itália, a Hungria, a Polônia, Portugal e a Alemanha. E dentro desse contexto vai haver uma revolta comunista, que vai ser uma ameaça a todas as comunidades. Mas em 1930 vai haver uma revolução. E nessa revolução que ocorre, certo? Esse mecanismo, justamente já se pensando no que vai haver nesse golpe de Estado. Então, meus amores, a Constituição de 1934, que foi uma emenda que foi criada ali por quem estava no momento para dar ao presidente plenos poderes. Quem seria esse presidente? Getúlio Vargas. E em 1939, Getúlio Vargas organiza um governo provisório, pondo um fim na chamada República Velha e, ao mesmo tempo, tentar sair dessa crise que vem aqui também chega ao Brasil. Então, vários pontos marcantes foi discutido no período da República Velha. Dentre eles se destacava a agroexportação de apenas um produto só, que seria na época o café. O café foi um produto muito bem produzido por muitos fazendeiros. E, claro, a partir daí, diminuiu o consumo. Portanto, o café estava sendo produzido em alta escala, mas não tinha saída. Urbanização e modernização das principais capitais do Brasil, que seria Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Isso porque esses locais eram os locais de maior produtor de café. Consolidar a indústria no uso da mão de obra estrangeira, porque no momento na história do Brasil já tinha acabado com a escravidão. Então, vinha para cá os estrangeiros, que seria os italianos, japoneses e alemão. Vários conflitos houve naquele momento, que foi a revolta Chibata, a guerra de contestação, a guerra de Canudos e a revolta da vacina. Sem dúvida, os problemas centrais de desgaste da República Velha vinha dando uma situação econômica ao Brasil imensa por causa da crise desse café. Meus amores, claro que o Brasil iria continuar exportando esse café em apenas um produto. Em grande escala? Não, em pequena escala. O Império passou a apoiar a República para não perder as suas regalias. Quem que estava apoiando o Império? As oligarquias, naquele contexto histórico. Então, gente, a Primeira Guerra Mundial ocorre em 1814 a 1818. E na Primeira Guerra Mundial, a crise ocorre na França e na Inglaterra, que envolve também outros conflitos. Nesses conflitos da crise vai estar a queda da Bolsa de Valores. Meus amores, vai haver algumas divergências políticas nesse contexto no Brasil. De que a crise financeira vivida no Brasil vai acentuada pela divergência política, que vai ser chamada política do café com leite, que vai alterar os candidatos à presidência de São Paulo e Minas Gerais. Durante a crise, não só os militares e o povo, também em outros estados, começam a observar a marginalização e o processo sendo
praticamente de exclusão. Em que sentido? Em 1930, vão escolher as pessoas a ser candidato naquele momento. O nome que vai ser citado vai ser o Washington Luiz, que vai estar junto com Júlio Prestes. Também vai surgir Vargas e João Pessoa. Esses são os candidatos que vão agora começar a entrar no campo político. Beleza. Então, o processo eleitoral que deu vitória ao candidato Júlio Prestes, que foi contestado pela chamada Aliança Liberal. Por quê? Porque ele colocou que houve fraudes na eleição naquele momento. E a Aliança Liberal passa a divulgar a ideia de que deveria haver um golpe de Estado que derrubasse aquele regime considerado corrupto. Praticamente todos os estados brasileiros participaram do golpe militar. Esse movimento tenentista, principalmente no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraíba e Pernambuco. Então isso foi o estopim do golpe que foi dado no Brasil. Então o que é que ocorre? O candidato vice-presidente de João Pessoa foi assassinado por um rival político chamado João Dante. E após o assassinato de Júlio, o que é que acontece? Acontece que vai haver conflito, esse conflito vai estourar, sem a participação de São Paulo, que no dia 3 de outubro de 1930, a tropa militar já havia tomado boa parte do Brasil. E no dia 3 de novembro de 1930, Getúlio Vargas foi empossado como presidente do governo provisório, que deveria estabelecer uma nova Constituição ao Brasil. Bem, então, meus amores, apenas São Paulo era o centro político do Brasil, que decretou o fim da política do café com leite. Então, o governo de transição entre 1930 a 1934. Como a gente pode observar aí, chega ao poder de Getúlio Vargas, que, consequentemente, vai buscar alianças para fortalecer os setores da sociedade, e, ao mesmo tempo, Vargas ele vai tentar equilibrar a economia do país. Isso é bom? É excelente. Só que, a partir desse momento também aí, Getúlio Vargas, ele vai ter que articular a criação da Constituição, aonde essa Constituição ela vai dar plenos poderes à população a votar, a escolher o seu candidato, que seria, no caso, o voto censitário. O que é voto censitário? Era um tipo de voto com restrição, pois determinava que só o poder do voto, quem deveria votar, quem tinha uma condição financeira boa, quer dizer, no caso, quem fosse rico. Isso era bom para o Brasil? Não, porque até então o voto ia ficar fechado, não ia ser aberto para a população. Então, de um outro lado, estavam os militares, responsáveis pelo direito do golpe, que queriam um governo centralizador, sem a participação da população, certo? Sem a interferência do Estado na economia. Meus queridos, então a coisa começa, as ideias começam a observar e a ser contestado, e acabou de observar que vai baixar o decreto 9.398 de 1939. Nesse decreto, ele vai atribuir o poder executivo e legislativo. De acordo com o contexto, né, o movimento tenentista, no golpe do Estado, teria também de nomear oficiais militares para poder, de uma forma ou de outra, ampliar no Brasil certos poderes. Então, gente, em 1932, Vargas anuncia a eleição para a Assembleia Constituinte. Bem, em virtude da crise vivida no Brasil, o governo provisório, Vargas, ele vai atribuir para o movimento contrário
a centralização de um governo militar. Então, o que é que vai acontecer a partir desse contexto que se fala, tá? Então, o movimento constitucional de 32, os principais motivos que geraram a pressão pelo fim do governo provisório foi, primeiro, que queria desequilibrar a balança comercial e fez a nação estabelecer barreiras protecionistas em sua economia. Vargas comprou uma quantidade de café dos fazendeiros naquela época, que eles estavam vivendo uma crise, e todo esse café que Vargas comprou, ele queimou, certo? Ele fez uma fogueira e queimou esse café. Claro que esse dinheiro que ele comprou o café iria ajudar os cafeicultores a sair da crise. Mas como que ficava o Brasil em si, nessa crise que estava ocorrendo, né? Então, provoca o milagre de pessoas para o centro urbano. Com resultado, caso social aumenta o número de favelas, fome e pobreza naquele momento histórico. O Partido Democrata Político havia, de acordo com Getúlio Vargas, para poder a troca de governo de Estado de São Paulo. Então, gente, vai haver movimentos constitucionais que vai estar ligado a essa Constituição. Então, Getúlio Vargas começa a convocar as eleições para a Constituição. Isso contra os seus opositores. Então, gente, o que é que ocorre? Nessa Assembleia que ocorre no dia 29 de maio de 1939, vai acabar em confusão. E nessa confusão vai ser assassinado 4 jovens, certo? 4 jovens vão ser mortos do direito chamado Martins, Maragaia, Drauzio e Camargo. E após a morte desses 4 pessoas, vai haver um movimento. Né? Nesse movimento, eles vão lutar fortemente a favor de criar uma Constituição brasileira, onde todo mundo vai ter direitos e deveres. Então, mesmo tendo saído vitorioso do conflito, do movimento constitucionalista, Getúlio Vargas manteve a decisão de convocar a eleição congressista para escolher os deputados que seria responsável pela elaboração da Constituição brasileira. Então é o seguinte, Vargas atende às reivindicações da democracia criada, que é no Código Eleitoral, e a partir daí vai ter os principais pontos. O primeiro ponto é voto direto e secreto com maior participação da população. Isso quer dizer, qualquer pessoa maior de 20 anos de idade, homem ou mulher, poderia votar, sendo excluído do voto pessoas analfabetas, mendigo, padre e soldado. Essa situação resultou em um grave avanço para as mulheres, que até então não tinham direito a voto e escolher seus representantes. Mas ainda não era o voto universal. O processo eleitoral ainda era excludente. Então, excluía muita gente de poder escolher os seus representantes. Para conduzir o processo eleitoral, Vargas ele vai criar o seguinte: vai chamar pessoa, juiz eleitoral, e vai organizar essa eleição. A Justiça Eleitoral vai empossar deputados que vão estar ligados à elaboração dessa Constituição brasileira. Claro, começa a dar os primeiros passos rumo a essa Constituição brasileira. Meus amores, obrigado, até o nosso próximo encontro e fique em casa. Faça a atividade 146 a 147.